Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz sublime de Jesus possa estar conosco neste encontro dominical, nesta manhã de domingo. O tema que iremos tratar é, na verdade, a tentativa que a humanidade tem tentado empreender, desenvolver, cultivar ao longo dos séculos, na conexão ainda difícil de ser feita com a fonte parental que nos liga ao Criador magnânimo. Desde tempos muito recuados, vamos perceber em algumas agremiações mais primitivas o culto do divino, a tentativa de perceber na transcendência os sentimentos ainda que estavam nos seus primeiros estágios, a conexão com Deus, nas suas diversas formas. Nas tribos mais primitivas, ainda a ritualística, e na observação dos fenômenos da natureza, tínhamos a toda a fenomenologia, os trovões, as tempestades, os eventos que a natureza proporcionava como algo de magnitude para a criatura humana que ainda não tinha conhecimento das questões do clima, da atmosfera. Tudo era motivo de medo e, ao mesmo tempo, de veneração. Os primeiros egípcios, no culto da transcendência, começavam a construir, muitas vezes, com as ideias da metempsicose. Vamos ver no Egito Antigo as esfinges com cara de homem, cara de bicho, corpo de gente, todas estas combinações ainda um pouco distantes da verdadeira proposta deste altar íntimo que tentamos construir, solidificar, cultivar mesmo nos dias de hoje. Mas foi através de um povo em específico, o povo hebreu, já com algum tipo de sofisticação no culto do Deus único e a proposta monoteísta começou a ganhar uma dimensão diferenciada. Aproximadamente 1000 anos antes da era cristã, o templo de Salomão, filho de Davi, havia sido edificado na região de Jerusalém, na mesma região calmíssima dos dias de hoje, que nós conhecemos. Naquelas edificações, o povo hebreu, que havia se refugiado naquelas terras, depois de séculos de aprisionamento pelos mesmos egípcios, encontra na construção daquele templo magnânimo, imenso, de proporções inimagináveis, um local onde deveria ser cultuado na visão monoteísta já estabelecida, o Deus único. Mas mesmo no começo, quando vamos encontrar no profeta Isaías e no livro de Reis, no Velho Testamento, algumas falas também do mesmo povo hebreu, que Deus não deveria habitar, melhor dizendo, em templos de construção construídos de pedra, de materiais, mas era o local onde aqueles que estavam ali nos primeiros resquícios dos movimentos monoteístas, na tentativa de estabelecer um local onde pudessem se congregar para falar de Deus, aquelas fortificações e aquelas construções ganharam uma grande dimensão. Mas era um templo de pedra, sujeito às questões das intempéries da natureza e também da loucura do homem. Tanto é que no ano 586, 587,
melhor? É? Melhorou? É. Então, nós vamos perceber que os templos de pedra, sujeitos às intempéries, às situações até da ignomínia humana e da loucura dos homens, sem dúvida, não é um templo indestrutível. Tanto é que um dos grandes sanguinários, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, no ano 586 antes de Cristo, invade aquela mesma região e destrói quase que por completo este mesmo templo que parecia ser indestrutível. O povo hebreu é então sitiado e escravizado na Babilônia. Passam-se os séculos. Um pouco mais adiante, desencarna o mesmo Nabucodonosor. Vamos perceber Zorobabel voltando a uma construção um pouco mais singela, naquela mesma região, numa tentativa de edificar um templo, uma localidade onde Deus pudesse ser cultuado. Algum tipo de altar de características externas, enquanto nós ainda muito distantes do altar íntimo que deveria ser construído. Séculos se passaram. Um preâmbulozinho nas questões da história, e nós vamos ver este mesmo povo agora tendo o aporte e o suporte de Herodes, que não era judeu, dando um grande impulso nestas construções. E no ano 20, ano 19, antes de Cristo, ele empreende, Herodes, auxiliando, querendo fazer uma média com o povo hebreu, uma grande empreitada para que aquele templo, o templo de Jerusalém, pudesse ganhar dimensões inimagináveis. E assim foi feito. Do ano 19 a.C. até aproximadamente o ano 30 e poucos, vamos ver toda aquela edificação ganhando uma amplitude inimaginável. Mas era um templo de pedra. E nós vamos perceber que vem Jesus, naquela época, naquela região, naquela situação ainda muito inóspita e muito distante ainda do que nós almejamos construir, quando em uma das frases muito célebres, e está no Boa Nova, no capítulo 3, quem conhece a obra, nas primeiras pregações, quando Jesus, diante daquele mesmo templo, e é abordado por um dos sacerdotes, Haná, que seria mais tarde um dos algozes da sua causa, o interroga: o que procuras aqui, mestre, Nazareno? Exatamente pelas características físicas da barba, dividida ao meio, do cabelo até aqui os ombros, toda uma característica de alguém que era de Nazaré. E ele traz a frase célebre: procuro a implantação do reino de Deus. Haná não entendeu o que seria este reino divino. E ele traz, Humberto de Campos, neste capítulo 3, Boa Nova, a resposta de Jesus. É obra divina no coração da humanidade, dos homens. Haná não entendeu e não compreendeu a narrativa do Mestre. Os tempos, os anos se passaram, as mensagens inimagináveis, até nos dias de hoje, nos colocam a pensar naquele homem que mudou e dividiu a história em dois movimentos, em dois momentos. Em um determinado momento, aproximadamente poucos dias antes da sua crucificação, alguns discípulos que ali estavam com Jesus, saindo do templo e admirando aquela estrutura majestosa, vão e falam: mestre, está no Evangelho de Mateus. E ele fala: mestre, que construção magnífica! Veja tudo isso. E Jesus traz uma profecia que, na época, sem dúvida, botou
pulga atrás da orelha de todos aqueles que estavam escutando o mestre. Em verdade vos digo que não sobrará, não ficará pedra sobre pedra. Parecia algo realmente inimaginável, sem nenhum tipo de cabimento. Como podia aquela estrutura tão magistral ser destruída de uma forma tão espetacular? O mestre é crucificado. E aqueles que, nos primeiros momentos, se quedaram com muitas angústias, porque como pode, na fala de alguns que ali se encontravam, como pode este homem, a bondade em pessoa, a caridade exemplificada, o amor encarnado, poder sofrer todas essas situações que nós estamos vendo? Diante de uma cruz infame, aquele homem perdoa aos seus algozes, nos traz lições de humildade, que a gente ainda consegue, talvez minimamente, capturar algumas situaçõezinhas pequenas. Mas aqueles grupamentos de cristãos que depois do susto, das ansiedades, das dores, da saudade, começaram aos poucos a espalhar pelas terras daquelas regiões e outras a mensagem deste altar íntimo que está por ser construído dentro de cada um de nós. Quantos anos se passaram, onde aqueles homens ditos homens do caminho e mais tarde, através da sugestão de Lucas, passam a se denominar como cristãos, passaram a exemplificar lições de profunda humildade, de perdão às ofensas, de misericórdia, seguindo as situações das aflições, mas acreditando no consolo que um dia viria nesta brandura e mansuetude que aos poucos estava sendo construída dentro do coração da humanidade. Tantas mortes, tantos martírios, quantos cristãos viraram verdadeiras tochas vivas sobre o império de Nero. A doutrina cristã era abominável para a ideologia romana politeísta, sem nenhum tipo de conexão. Muitos, por sua vez, começaram a perceber que aquela doutrina nos convidava a reflexões muito íntimas, que o altar que deveria ser construído e os templos de pedra que foram erguidos deveriam tomar lugar, dar lugar, melhor dizendo, a um outro tipo de templo, a um templo do coração. Foi na obra Cristianismo e Espiritismo que Leon Denis nos traz uma informação que está nos anais da história, pois um dos imperadores, Constantino, mais ou menos no século 312, 313 depois de Cristo, depois de vencer a batalha na Ponte Milvia, pois o Império Romano estava, de uma certa forma, um pouco desagregado. Licínio, Magêncio, também querendo tomar conta do Império, e Constantino. As batalhas começaram a ser empreendidas. Século IV, 313, 312, um pouco antes. E, segundo a obra de Leon Denis, e nós trouxemos alguns trechos desta obra, nos falando a respeito das questões relacionadas a esta visão que Constantino tinha. Num determinado momento, vamos perceber, ele à frente dos exércitos da cavalaria, tem uma visão no céu, segundo a descrição de Leon Denis nesta obra. E essa visão no céu, havia uma cruz flamejante, e uma cruz flamejante que foi vista por outros legionários que ali estavam, como que um fenômeno acontecendo. E embaixo parecia estar escrito uma frase em latim:
língua do Império Romano. In hoc signo vinces. Sob este símbolo vencerás. Ele toma um susto, pois a cruz daquele carpinteiro infamante e o símbolo e as letras escritas sobre este símbolo vencerás, ele tem um impacto muito grande e, acostumado à pluralidade dos deuses, lembrou-se de seu pai, que já cultuava um Deus único, e pensou, isso talvez seja um sinal para que eu possa vencer as futuras batalhas. Acho que a ficha não caiu de Constantino. O símbolo da cruz não significava algo do ponto de vista de poder, das questões da materialidade, mas ele ordena que todo o exército, os ourives, aqueles que faziam a fabricação das armas, cunhassem nos escudos, nas flâmulas, a cruz do Cristo. E ele imaginou, este é o Deus que devo adorar. E por acaso vence a batalha. Passa a perceber, mesmo passa a sentir que, mesmo com as percepções ainda muito rasas, de que havia um propósito maior. Deixa de perseguir aos cristãos, grande parte dos ativos que foram aprisionados pelos aqueles homens do caminho, os recursos são devolvidos e não mais teria sido empreendido a perseguição, quanto mais contra os cristãos. Constantino desencarna. Mais tarde, um outro imperador, Teodósio. Teodósio vem e no ano 380 depois de Cristo estabelece no Édito de Tessalônica a oficialização da doutrina cristã como religião oficial do Império Romano. Igreja Católica Apostólica Romana. Mas por que só romana? Se o Cristo veio para toda a humanidade. Se nós pudermos, de repente, trazer aqui, numa linguagem muito coloquial, ali que a coisa vinagrou. Porque nós podemos perceber que a simplicidade, a doçura, as questões relacionadas ao cultivo de um templo, obra divina no coração da humanidade, deixou agora de ser toda uma proposta de libertação, estabelecendo então uma doutrina onde a hierarquia estabeleceria também o convite ainda aos conteúdos do ego, do orgulho, da vaidade. Quantos templos foram erguidos? Igrejas majestosas foram construídas. A arquitetura gótica, para quem gosta de arquitetura, vendo todas aquelas edificações imensas, como que voltadas para o alto, igrejas altíssimas, para que os cristãos que ali adentrassem percebessem, aqui é a casa de Deus. Veja, ele deve ser muito grande, porque para um teto, um pé direito desta magnitude, Deus deve ser muito grande. Nós ainda sem a capacidade de perceber o transcendente, adaptávamos o mesmo Deus da ritualística do passado, agora aos templos de pedra, a estes altares de ouro, de mármore, de todos os materiais, sem percebermos que algo, a essência, deveria ser aos poucos cultivada dentro do coração. Quantas mortes, quanta ignomínia. As cruzadas, sem dúvida, quanto sangue correu na Terra Santa. Sem dúvida, a lei de causa e efeito alcançou aqueles que, porventura, também no passado, haviam sido os grandes déspotas do passado, pois, sem dúvida, muita injustiça no mundo, mas nenhum injustiçado, porque todos nós sofremos as consequências dos atos pregressos. Jesus já havia dito, a semeadura é livre, mas a colheita ninguém foge. E nestes processos vamos perceber
que a dor conseguiu alcançar a um punhado daqueles que, mesmo se declarando cristãos, não tinham Cristo nos seus corações. E a reencarnação convidando a novas propostas de uma lida diferenciada, e relembrando a mensagem do Espírito amigo, quando a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, estes que já consagrados pelo fenômeno na dor, mestra sublime, pois sem dúvida não é a primeira opção, mas nós ainda renitentes, reticentes nas questões do orgulho e do egoísmo, é a pergunta 785 do Livro dos Espíritos, quais são os maiores males da humanidade? Egoísmo, orgulho e egoísmo é a resposta que os Espíritos nos trazem. Vamos percebendo, incorrendo em todas estas situações complexas. Os níveis de loucura e as igrejas de pedra alcançaram tamanha predominância, e aqueles que lideravam estas mesmas igrejas e os mesmos cultos, com algumas exceções, é natural, sem dúvida, começaram a cada vez mais incorrer nas suas loucuras. Mas Jesus convoca um dos seus mais queridos discípulos. Uma vez André me perguntou isso. Francisco de Assis, João Evangelista, ele era o querido de Jesus, então Jesus tinha preferência, né? Não, de maneira alguma. João Evangelista o conhecia na intimidade, um jovem, 16, 17 anos, o único que não correu ficando ali com Maria, o resto, linha na pipa, porque ninguém queria, de repente, ficar ali por perto. Então você vai vendo toda esta coragem de um jovem com a sua doçura, com a sua beleza, volta na condição de alguém muito doce para, de alguma forma, tentar salvar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nasce numa família abastada, o mesmo João Evangelista, agora inicialmente com o nome de Giovanni de Pietro de Bernardone. Nasce numa pequena estrebaria, mas a família era rica, o pai estava ausente. E aí, a mãe, Pia de Borlemont, chama a sua serviçal, Jarla, e fala: estou tendo grandes sensações que agora é a hora que o nosso anjo vai nascer. Não tinha ideia se era menino, se era menina, mas Jarla, com muita emoção, fala: Senhora, estou emocionada, pois parece que um anjo enviado de Nosso Senhor está por vir. E ela fala: vamos, de alguma forma, replicar a cena da manjedoura, trazendo a humildade muito profunda que aquele homem, ainda incompreendido, nos mencionou. Vamos para a estrebaria. Era uma estrebaria um pouco mais luxuosa do que aquela que Nosso Senhor havia lançado e dado o primeiro grito de choro. Logicamente, estamos falando do século XII. O luxo nem se compara ao que nós temos aqui, mas tinha algum tipo de asepsia. E aquele menino rompe, abre os olhos e grita o choro redentor de uma nova oportunidade de estabelecer a paz no mundo, convocando a todos nós a sermos instrumentos da paz de Jesus. Jarla levanta a criança, Maria Pia de Borlemont, como que erguendo para o céu, e ele dá o primeiro choro, um choro libertador. A emoção era imensa. Mas o seu pai, que tinha negócios com a França, quis prestar uma homenagem àquele país e falou: Giovanni não, Giovanni, João. Veja a similitude. A mãe havia chamado de Giovanni de Pietro de Bernardone, mas o pai não vai se chamar Francesco, para numa alusão à França, pois vendia cera, vendia seda, vendia tecidos para a França. E o menino troca de nome para Francesco de Bernardone.
Ele cresce como um playboy da época, com recursos, com dinheiro. Lógico que nada comparado aos dias de hoje. Nada. Em vez de uma Ferrari, era um cavalo. Em vez de um palácio, eram situações diferentes. Mas, guardadas as devidas proporções, havia um vazio dentro daquele menino. Porque, ao mesmo tempo que ele buscava lá fora algo que o preenchesse, algo lá dentro, a semente do amor que já existia. E Hermínio de Miranda nos traz uma obra muito especial. Não me recordo agora o nome, mas a Marisa mais tarde vai falar para vocês. Falando a respeito da beleza de Francesco de Bernardone. E ele começa a perceber, naquele vazio, buscando as coisas lá fora, que algo havia de necessidade aqui dentro. E escuta uma voz: Francesco, reconstrói a minha igreja. E ele leva um susto, e a história que todos vocês já sabem, estamos fazendo aqui apenas um preâmbulo. Começa a construir, pensando que era a igrejinha de San Damiano, começa a reconstruir a igrejinha de San Damiano, pedra por pedra. Mas mesmo não compreendendo que a igreja que Francisco deveria reerguer, pois a Igreja Católica Apostólica Romana estava em uma situação muito periclitante, muito difícil, com as cruzadas, com as loucuras, com as indulgências, com qualquer tipo de pecado. Quanto mais pagar, mais você é absolvido e mais alto você vai estar. Tudo isso começava a gritar muito alto no coração de Francisco, e mesmo naquele movimento, saindo da opulência de uma das famílias mais abastadas da Europa, para a simplicidade de uma vida monástica, reconstruindo uma igreja tão singela, pequenina, começou a tocar os corações de tantos que ali estavam. Quem era este homem que nos traz a simplicidade e a singeleza, tentando estabelecer dentro do seu próprio coração um altar íntimo, um templo, não um templo de pedra, mas um templo do coração. Os anos passam, Francesco traz as suas sementes. Quantos talvez de nós ali escutamos a mensagem daquele homem e nos inebriamos porque, não prestando muita atenção no Cristo, quando nos traz as bem-aventuranças, fomos tocados pelo exemplo vivo também de Francisco, talvez o maior êmulo de Jesus, o maior seguidor. Não estamos criando aqui, de fato, de maneira alguma, uma espécie de hierarquia, quem é que seguiu mais ou menos Jesus. Mas, naquele momento crucial, aquele menino, saindo de toda uma opulência para uma simplicidade, nos traz mensagens que, mesmo nos dias de hoje, ecoam nos nossos corações. Ele desencarna. E quantos ali, escutando a sua voz, uma delas, Clara de Assis, seguiram também nas cruzadas íntimas do coração, nos movimentos de estabelecimento de algo diferenciado. Vamos ver tantas guerras, tantas situações complexas. Mas Jesus não desiste da gente. Interessante, né? Porque o tempo, e eu vejo nos dias de hoje, tantas guerras loucas. A gente no século XXI, e eu pensei, agora a gente vai para o mundo de regeneração. E a gente pensa que é assim, igual data de validade de iogurte. No dia seguinte, tudo muda. O iogurte avinagra e a gente fica um santo. Mas, na verdade, isso tudo é um processo. E, aos poucos, nas idas e vindas, o Espírito vai ganhando as suas possibilidades. Quantas dores, quantas aflições. Mas, como nós havíamos mencionado, Jesus não desiste da gente. E aí convoca, naquela noite de outubro, a reencarnação de nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nosso Allan Kardec. Passam os fenômenos que vocês estão aí
carecas não, sem nenhum tipo de apontar os dedos, de conhecerem as histórias, nós vamos percebendo que aquelas mensagens nos convidaram a grandes movimentos íntimos. E foi naquela manhã de sábado, no dia 18 de abril de 1857, uma pequena charrete conduzida e para em frente ao Palais Royal, ali em frente a uma livraria Donty, salta um rapaz com um uniforme alto, uniforme cinza, bate a porta daquela livraria, uma porta de vidro, e chama: Maurice, viens ici, ça va, Clément? Quem fala francês aí? E aí, 1.200 volumes são entregues na livraria Donty. Ele chama o dono, Edouard Donty, e a sua mãe, pois o pai havia desencarnado, e uma nova era se estabelece, nos trazendo as explicações inimagináveis para os povos que ainda afeitos às questões dos templos de pedra não conseguiriam empreender e entender. Jesus nunca criou nenhum tipo de divisão entre os templos de pedra e a oficina. Toda a terra se consagra ao ministério de Jesus. E foi por isso que muitas vezes, menoscabando ao Cristo nas igrejas, nos templos de pedra, nas casas espíritas, que naufragamos tantas vezes lá fora. É necessário construir algo aqui dentro, e as lições, talvez, do Sermão da Montanha, quando nos convidam ao primeiro passo, talvez, falando de humildade, pois estes herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Bem-aventurados estes que conseguem já esvaziar o seu coração, numa proposta de humildade, não os sabichões, que serão confundidos, como diz o Espírito de verdade, venham como outrora, aos filhos transviados de Israel, para confundir os orgulhosos, mas para preencher de esperança os humildes, os brandos, na mansuetude do coração. Sem dúvida terão as aflições que fazem parte das dores retificadoras do espírito, ainda recalcitrante nas questões da guerra, mas dependendo de como estas aflições são empreendidas dentro do íntimo dos corações, nós seremos consolados com a brandura, com a obediência, um consentimento da razão, mas principalmente um movimento de resignação, esse consentimento do coração, do sentimento. Seguindo as bem-aventuranças, é lógico que nós todos temos fome e sede de justiça, não a justiça dos homens que é falha, que muda de tempos em tempos, nas leis adaptadas muitas vezes às questões circunstanciais, egóicas, do poder, mas uma justiça que está esculpida dentro de cada um de nós, onde está escrito a lei de Deus. É a pergunta 621, na nossa consciência. Ainda aos poucos nos adaptando a esta justiça, fome e sede de uma justiça. E o Espiritismo nos esclarece que seremos saciados numa perfeita conjunção, não mais das questões do ego, mas o encontro com o próprio self, a nossa própria integridade, jamais nos afastando da fonte parental de Deus, neste templo íntimo. E aí, aos poucos, a gente vai percebendo a respeito da misericórdia. Que misericórdia é essa que o Espiritismo nos traz? Essa distribuição do coração, pois desta forma receberemos também nesta lei de reciprocidade a misericórdia alheia, mas em última instância, a misericórdia divina por acréscimo, pois as nossas contas com o passado, sem dúvida,
ainda fazem parte de uma pauta retificadora e necessária para que, apesar das dores, nós consigamos dar exemplo de obediência e resignação. Quem quiser me seguir, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Porque é muito fácil, com uma conta recheada no banco, tudo maravilhoso, lindos influencers nas páginas da internet, cada um mais lindo que o outro, cada um mais sarado do que o outro, mas o coração tão vazio, tão necessitado de um altar íntimo, que independente de todas as circunstâncias lá fora, consegue aqui dentro ter paz, ter serenidade, ter este senso de justiça para consigo mesmo, no perdão de si mesmo, sem carregar as culpas que nos cristalizam ao passado. E não nós estamos falando de maneira alguma das situações de negligência para com uma espécie de passar a mão na cabeça da gente. Não, somos responsáveis pelos nossos atos. A culpa serve para um despertamento, mas jamais nos acrisolarmos nestas questões. Choro, muito válido. Pranto, muito justo, mas sem cristalização no sofrimento, para que a gente possa seguir em frente na construção de um altar íntimo que está sendo, aos poucos, edificado. Todos esses processos e vendo as bem-aventuranças que foram tão bem explicadas na codificação, trazendo a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade entre os dois planos da vida, a existência de um Deus único que a todos nos consagra como membros de uma mesma família, independente da etnia, independente da fala, da língua. Todos estamos inseridos em um contexto necessário para que a gente possa, aos poucos, aprimorar o conceito de um altar íntimo necessário para ser feito aqui dentro. Paulo, num determinado momento, em uma das cartas que envia aos Hebreus, fala desse altar íntimo e nos traz algumas informações que vamos encontrar numa obra belíssima que separamos aqui, falando a respeito de Fonte Viva, capítulo 93, altar íntimo. Até agora, diz o nosso Emmanuel, explicando a respeito daquela carta que Paulo envia aos Hebreus. Até agora, nós construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre. De ouro, altares de mármore, de madeira, de barro, perfumes preciosos e flores nós erguemos nos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques da iluminação artificial e beleza exterior. Materializamos o movimento, o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos tantas vezes dentro destes altares, destes templos, melhor dizendo, a inspiração divina e a conexão com o Senhor. Emmanuel vai e fala, é verdade, realmente, toda a movimentação nesse sentido é profundamente respeitável. Ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor da suntuosidade do culto, porque Emmanuel nos traz que o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Mas Emmanuel vai e nos corrige a rota. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior, porque o próprio Mestre nos advertiu, junto à mulher samaritana, que tempos viriam que o Senhor seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos este altar íntimo aqui dentro, porque a finalidade máxima dos templos de pedra é nos despertar a consciência. Mas o cristão acordado, desperto, ele caminha oficiando por todos os lados,
como se fosse um sacerdote de si mesmo, glorificando o amor de Cristo em todas as ocasiões. E aí sim, vamos perceber que nesta edificação, que o nosso Francesco de Bernardone, que a nossa Clara de Assis, tantos e tantos anônimos, e nas páginas tão belas que encontramos, junto ao Evangelho segundo o Espiritismo, nos trouxeram a lição de renúncia, de abnegação, de cultivo, de estabelecimento pródromos necessários para que não mais na ritualística que nos caracterizou no passado, embora ainda necessitemos do templo de pedra para que aqui pudéssemos, para que possamos estudar, comungar, dividir as impressões e nos fortalecer para as lutas renhidas lá fora, ainda não podemos prescindir disto tudo, mas tendo a consciência de que a necessidade diária de construção de um altar íntimo, edificado na rocha sólida do sentimento, para que a gente possa um dia se declarar. Não mais aqueles que repetem as falas do Mestre, mas aqueles que as fazem em todas as circunstâncias. O nosso mesmo Francesco Bernardone um dia nos traz a mensagem: pregue o Evangelho de todas as formas, de todas as maneiras. Utilize palavras, se for necessário. Nas nossas ações diárias, nós vamos encontrar milhões de situações que alguém vai falar: aquele fulano é diferente, aquela moça é diferente. Mas isso ainda está por vir. Mas vocês podem perceber, quando até a própria vibração de alguém que nos chega próxima já é diferenciada. Às vezes é gostoso a gente estar perto de alguém. Sentei ali do lado da Marisa. Não queria nem fazer palestra. Falei, vou ficar aqui. Quase que cantei a música. Ah, isso aqui é muito bom. Isso aqui é bom demais. E aí eu falei, meu Deus, a vibração desta mulher, que eu admiro tanto. Não estou colocando nem ela no pedestal. Não é a proposta. Mostrando que, como ela cresceu, eu também, todos nós já crescemos. E se nós podemos fazer algum tipo de diferenciação de como éramos no passado e como somos hoje, se não houver nenhum tipo de diferenciação, tem alguma coisa errada. Prestem atenção em vocês, porque o domingo que é consagrado a nós aqui estarmos numa conversa muito singela, e com certeza vocês já ouviram algo parecido, alguns preâmbulos históricos, mas com palestrantes muito mais capazes, com certeza, se estes minutos que aqui passamos simplesmente servem para o preenchimento de um tempo vago durante a semana, algo está errado. Aqui nos encontramos ainda nos templos de pedra, para que a gente possa um dia empreender a grande obra íntima dentro do coração de cada um de nós. Não vai ser fácil. Marisa pediu que eu falasse isso para vocês. Não vai ser fácil. Porque a gente, às vezes, diante de toda esta beleza que o cristianismo elucidado pelo Espiritismo nos traz, nos convida a exercícios de muita renúncia. Será na família, será com os filhos, será com a esposa, será com o marido, será com o patrão, será com o país, será com as questões das ideologias que nos distanciam das questões da espiritualidade, pois, como está na pergunta 799 de O Livro dos Espíritos, como o Espiritismo pode auxiliar ao planeta, à humanidade? E a resposta dos Espíritos é peremptória, destruindo o materialismo. Porque aí o homem vai conhecer os seus verdadeiros objetivos como espírito imortal. Faz-se necessário
que aos poucos a gente se dê conta disso. Lá fora a tempestade, mas muitas vezes a tempestade ainda se encontra dentro dos nossos corações, criando as sintonias que ainda são muito espalhadas por aí, nestes homens e mulheres que ainda se encontram com grandes tormentos íntimos, longe do altar íntimo que deve ser construído. Na obra bela de Humberto de Campos, Reportagens de Além-Túmulo, no capítulo 5, Um Natal Diferente. Eu acho que eu já falei isso aqui antes. Se eu já falei, me perdoem. Humberto de Campos vai, na sua crônica, descrever o personagem Emiliano Jardim. Emiliano Jardim, um homem ainda feito às questões da materialidade, ainda muito beligerante intimamente, ainda cheio de si, com orgulho, com prepotência, mas as dores retificadoras não escapam. E foi num dos momentos mais difíceis, segundo Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Emiliano Jardim é convidado a uma reflexão muito profunda quando seu filho, amado, desencarna. Foi neste momento que um padre muito bondoso divide com Emiliano uma pequena obra falando do Evangelho, falando das glórias de Deus, falando das bem-aventuranças. Emiliano fica inebriado, fica extasiado. Como tanto tempo eu não conhecia essas informações? Muitos amigos que conheciam aquele homem ainda bravo, materialista, ficaram muito felizes, porque parecia que Emiliano estava mudando de um diapasão para um lado, de um movimento para o outro. Mas o nosso Emiliano, também da mesma forma, com as suas características beligerantes, não deixou de atacar aos protestantes, aos espíritas e todas as outras doutrinas que não estavam de acordo com o catolicismo. Os tempos passaram e, como todo aquele que não constrói um altar íntimo dentro de si, vai pular de uma doutrina para outra na tentativa de preenchimento deste vazio que ainda faz parte de tantos da humanidade. É neste momento que ele mergulha nas questões do protestantismo. Fica maravilhado com a simplicidade, não mais as questões dos altares, das ritualísticas externas, mas da mesma forma dispara os seus canhões para agora o catolicismo e todas as outras doutrinas, e o espiritismo também. O tempo passa, as dores, mais uma vez, o convidam a novas reflexões, e Emiliano agora pula para o espiritismo. Maravilhado, ele era muito racional. Toma a codificação, a lê de uma forma impressionante. Introjeta intelectualmente, não no sentimento. Todos aqueles postulados. Passa a fazer parte das reuniões mediúnicas depois de tempos já afeiçoado às questões na casa espírita e toma as mensagens dos benfeitores da humanidade, dos espíritos que ali se comunicavam, como elogios para Emiliano. Não se deu conta de que muitas das vezes as mensagens que ali estavam sendo trazidas eram alertas para nós todos começarmos a fazer a retificação. A gente sempre fala assim, queria que meu marido estivesse aqui para escutar essa palestra. Queria que minha esposa estivesse aqui, porque essa palestra era para ela. E a gente percebe, não percebe, melhor dizendo, que todas as mensagens, o primeiro receptor da mensagem e quem deve acolher a mensagem é aquele que a lê, é aquele que a recebe. Mas a gente empurra para o outro como se estivéssemos imunes, incólumes a toda a observação alheia. As dores começaram a bater na porta de Emiliano. E aos poucos, as situações mais difíceis
começaram a encontrá-lo. Sua mãe desencarna numa situação muito difícil. Mais tarde, sua esposa amada também havia desencarnado, numa situação muito deplorável. Os filhos passaram a criticá-lo e a abandoná-lo totalmente. Não durou muito tempo. E o nosso Emiliano também se afastou da casa espírita, completamente avesso e alheio às questões da espiritualidade, colocando a culpa nos benfeitores espirituais e falando: não tenho mais. Não tem mais lugar para mim nessas agremiações. Ele, de uma certa forma, insatisfeito, andando pela rua e todos o observavam, teve e traçou, na verdade, um plano. Vou me matar, pois não há mais sentido para a minha vida. Começou a planejar, mais ou menos, morava perto da praia, eu não sei nadar, vou para o mar, me jogo e ali me afogo. Mas, em todo este plano muito bem arquitetado, foi no caminho, andando na direção da praia, que ele começou a pensar em Jesus como nunca havia pensado antes. Onde aquele homem que havia secado as lágrimas de tantos? Onde aquele homem que havia falado de obediência, resignação? Onde aquele homem que havia falado que bem-aventurados os aflitos, que um dia seriam consolados? Onde aquele homem? Uma lágrima cai do rosto de Emiliano e ele, como há muito tempo não pensava em Jesus, teve a impressão de escutar uma conversa intracraniana dentro de si mesmo. E Humberto de Campos narra a voz que estava dentro desta conversa, como aquela conversa que a gente não articulada, como nós estamos falando aqui, uma conversa ali dentro. Emiliano, diz a voz, há quanto tempo eu buscava te encontrar, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me dentro de ti mesmo. Dá-me tua dor, Emiliano. O meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre, Emiliano, é necessário que percam tudo a fim de me acharem dentro do seu altar íntimo, dentro de si mesmos. Tenho, Emiliano, um santuário em cada coração da humanidade. Mas o homem enche esse santuário, enche esse templo divino de detritos, ou levanta as muralhas da incompreensão entre o seu trabalho e a minha santificante influência. E é nessas circunstâncias, Emiliano, que a humanidade me procura. Emiliano estava inebriado. Não ouvia propriamente essa voz articulada, mas era uma vibração poderosa que vinha de dentro do seu coração, como se fosse realmente uma conversa. E ele, as lágrimas corriam ininterruptas. Volta, Emiliano, ao esforço diário. E não esqueças que estareis com os meus discípulos sinceros até o final dos séculos. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Não analises nunca, Emiliano, antes de amar. Lembra-te, meu filho, quando criticares ao teu irmão, também serei eu o criticado, pois eu ainda não terminei a minha obra na terra, Emiliano. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre, volta ao teu esforço, e em qualquer posto de trabalho honesto poderás ouvir a minha voz, desde que me procures no templo do teu coração, no altar íntimo da tua consciência. Emiliano cai em choro. E Humberto de Campos nos traz a informação de que aquele mesmo homem havia passado pelas diversas doutrinas, nas diversas guerras, ainda cristalizado no ódio, nas situações da ignomínia,
ainda sem entender a proposta santificante e principalmente libertadora de Jesus. Mas tudo agora era diferente. Talvez nós sejamos os emilianos, nas múltiplas encarnações, pulando aqui e ali, experimentando as doutrinas diversas, tantas doutrinas diversas, aglomerando-nos nos templos de pedra, nos cerimoniais e na ritualística externa, pensando de uma certa forma que estávamos cumprindo com um dever para com Deus, quando na verdade não é a ritualística externa que nos purifica por dentro. Quando Jesus, uma vez criticado porque não lavou a mão, ele mesmo fala, não é o mesmo Deus que fez o interno e que fez o externo? Hipócritas. Veja que há toda uma mensagem ali por trás. E nós ainda muito afeitos às questões da exterioridade. Talvez nos séculos sem fim. Mas a onisciência divina nos programou para a glória solar. E mesmo sobre as injunções do sofrimento, quando tantas vezes nos recusamos às bênçãos do sentimento e o convite do amor, nos afastamos de nosso Senhor. Mas veio esse espiritismo tão redentor, tão especial, e que nos convoca e nos consagra para, mais uma vez, exercermos a paciência. O mundo em múltiplas crises, por muito apoio arrecades, é um barco na tempestade sobre vasta escuridão. A bordo somente a fé. Não se abala e nada teme, sabendo Jesus no leme, conduzindo a embarcação. E Maria Dolores, através da pena mediúnica de Francisco Xavier, nos traz na estrofe final: assim é a terra de hoje, em transição desmedida, é a vida mudando a vida, em vários testemunhos e sem paz. Sofre as farpas da sombra, em tua própria vivência, usa a luz da paciência. Com esta luz vencerás. Ciência da paz. Aguardando o momento do despertar da consciência que se faz dia a dia, vida a vida, para que um dia a gente possa verdadeiramente se consagrar. Não naqueles que repetem Senhor, Senhor, mas aqueles que praticam, agem e falam em nome do Senhor. E aí gritamos com muita alegria: Senhor, faz de todos nós um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, esse mundo cheio de ódio, auxilia-nos a levar o amor. Onde houver ofensa, recorda-nos da misericórdia a levar o perdão. Onde houver dúvida nas questões relacionadas à materialidade, a fé que elucida, fé raciocinada que convida o intelecto a fazer as pazes com o sentimento. Onde houver todo tipo de iniquidade, que sejamos nós, os divisores de água, não mais como os guerreiros do passado, mas como os cristãos da atualidade, com o espiritismo redivivo dentro dos nossos corações. Auxilia-me, Senhor, a consolar, muito mais do que a imaturidade de desejar ser consolado. Compreender muito mais do que a imaturidade e a infantilidade de ser compreendido. Amar muito mais do que desejamos ser amado. Não amar o amor condicional, restituído a um pequeno departamento do espírito humano, mas um amor incondicional, como está na obra Evolução dos Mundos, no capítulo 18, Evolução do Amor. Aqueles que ainda anseiam a ser amados a qualquer custo, na horizontalidade ainda das emoções. Mas já existem aqueles que anseiam amar com Deus na verticalidade do sentimento, promovendo algo inédito, principalmente nos corações ainda tão cristalizados no ódio. Será através deste amor que nós não vamos mudar o mundo lá fora, pois o mundo lá fora será a consequência do que acontecer aqui dentro.
mas mudaremos o nosso mundo íntimo e, alcançando uma massa crítica, vamos perceber que toda a terra irá se modificar. João 16:33. Parece o padre do passado falando, né? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim vós tenhas paz. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus nos convida a vencer este mundo íntimo e ser um bem-aventurado, edificando de uma vez por todas o templo íntimo, o altar divino dentro de cada um. Muita paz e que Jesus nos abençoe.